Hoje eu vou responder várias perguntas que me fizeram lá no meu Instagram sobre empresas offshore, residência fiscal, sobre startups, investimentos no exterior, e eu tenho certeza que algumas delas vão poder ajudar vocês. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. A propósito, esse é um vídeo um pouco diferente em que eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram, guilhermebauer.s. Se você não me segue, segue lá. Eu posto bastante coisa pessoal, bastante coisa profissional, enfim, é uma maneira de a gente ter um contato um pouco mais próximo. Porém, em regra, nós só respondemos o que vocês mandam por e-mail, contato@capitalglobal ou ainda pelo site capitalglobal.com.br. Então, se você quiser agendar algo mais personalizado para você, não hesite em nos contatar por esses dois meios. Porém, às vezes eu abro umas exceções. Eu abri uma caixa de pergunta lá no Instagram esses dias e vieram várias perguntas muito bacanas, razão pela qual eu resolvi gravar esse vídeo no YouTube para responder cada uma delas. Então, se você é novo aqui no canal, não hesite em se inscrever, considera ativar as notificações clicando naquele botão no formato de sininho também. E bora logo pro vídeo. Aliás, um recado antes. Eu tô pensando seriamente em fazer uma segunda versão daquele curso sobre estratégias para blindar patrimônio, proteger-se de crises e pagar menos impostos. Então, se vocês têm interesse em que eu reabra, monte uma nova turma para isso daí, deixa um comentário aqui pra gente, porque eu realmente estou considerando, eu tenho um outro projeto aqui também, eu tô vendo qual que eu vou dar a preferência, certo? Então, esse levantamento é importante. Agora sim, vamos às perguntas que o pessoal me fez lá no Instagram no dia 11 de março. A primeira pergunta foi do Ítalo, que questionou o que eu acho dessa era das startups, se o hype, se a alta desse mercado já está chegando ao fim. Bom, a minha opinião pessoal é que startups, por serem empresas de tecnologia, elas sempre vão ter um apelo que veio para ficar. Ela faz parte da revolução tecnológica que nós estamos ultrapassando nesse momento, e muitas das ideias que tem lá vêm para mudar, vêm para ficar, vêm para revolucionar a forma como nós lidamos com o mundo. Olha aí o ChatGPT, que foi lançado recentemente, olha todas as iniciativas de startup que podem surgir a partir daí. Por outro lado, eu penso que cada vez mais, nesse momento do ciclo de mercado, vai ser difícil que uma startup consiga ascender e deixar de ser uma pequena empresa e se tornar uma grande empresa de tecnologia, porque o dinheiro está escasso no mercado. Então, quando o Fed e os bancos centrais mundo afora estavam imprimindo dinheiro adoidado, e aí os bancos, os investidores anjo tinham um custo barato para ter dinheiro, eles botavam qualquer coisa, botavam startup que às vezes não tinha nem pé nem cabeça, tinha só um projeto, e porque, enfim, tinha dinheiro barato, se perder faz sentido, valia a pena correr esse risco. Agora o pessoal vai estar mais cauteloso, então eu acho que vão ter menos projetos, vai ser um crescimento um pouco mais lento nos próximos anos, no sentido de uma empresa conseguir se consolidar. Ela não vai conseguir viver se financiando, pegando crédito barato no mercado, pegando dinheiro de investidor anjo, vai ter que começar a gerar valor no caixa para conseguir se sustentar. Não basta ter uma ideia interessante, daqui para frente as regras são diferentes. Além disso, é preciso também ter um bom padrão de governança e um negócio que já é lucrativo, que dê conta aí de arcar com as despesas. O Uber talvez não surgisse se fosse ser criado só hoje, no cenário desse momento do ciclo econômico. Essas empresas que exigem de que crédito para conseguir se sustentar como uma maneira geral. Não é o fim das startups, mas certamente são novos tempos. Aí o Joffre mandou residência fiscal. Não sei bem o que é isso aqui, mas certo, ele quer que eu fale um pouco sobre isso. Residência fiscal é onde você paga imposto. A maior parte dos países você precisa pagar imposto porque você passou mais do que 183 dias dentro dele. No caso do Brasil, para brasileiros, o critério é um pouco distinto. Você precisa pagar impostos no Brasil enquanto você não fizer a sua saída fiscal, enquanto você não comunicar para o fisco brasileiro que você não reside mais no país, que você saiu em caráter permanente e, caso retorne, não seja com ânimo definitivo de aqui permanecer. É assim que reza a lei. De repente, se alguém tiver mais alguma coisa sobre residência fiscal, fazer uma pergunta mais direta, a gente pode abordar esse tema também. Aí o Roger questionou sobre montar offshore fora do Brasil
e como usar ela para ser dona de patrimônio no Brasil, para trazer maior blindagem, se isso faz sentido. E olha, não existe blindagem patrimonial absoluta no Brasil. O que existe é contingenciamento de riscos. Então, essa empresa ela pode trazer um pouco mais de proteção, mas blindar mesmo não vai. O ideal é que o seu patrimônio esteja longe do Brasil, longe dos nossos problemas, porque só assim que você vai conseguir realmente protegê-lo. Agora, entre as alternativas que estão na mesa, você que tem patrimônio no Brasil, certamente uma empresa offshore pode ser algo interessante no seu caso. Próxima pergunta foi do JC Andrade. Ele questionou se, após a extinção do Golden Visa, qual outro programa parecido com o Golden Visa de Portugal, de outros países, que podem ser interessantes. E similar ao Golden Visa, realmente não tem nada, né? O que a gente tem de mais próximo vai ser o programa de Malta, que pode ser interessante. Ali para o leste europeu, a gente também tem alguns países com programas interessantes, mas em regra são mais caros, tem critérios não tão atrativos quanto era o Golden Visa até então. Na verdade, eu acho que até é bacana, eu vou gravar um vídeo mais especificamente para tratar em detalhes uns 2, 3 programas que podem substituir o Golden Visa, mas não vai ser tão interessante quanto era o programa de Portugal, infelizmente. Agora, a boa notícia é que a maior parte das pessoas que vão para a Europa e usam Portugal como porta de entrada, elas já nem iam com o Golden Visa. O pessoal usava outros vistos, tal qual o D7, que é aquele da renda passiva, o D2, que é o visto de quem vai para trabalhar, e também, atualmente, Portugal extinguiu o CEF, né, que era o órgão público lá que lidava com as migrações, agora mudou a regra para os países da comunidade falante de língua portuguesa entrar, então está até mais fácil para entrar por outros meios, desde que você realmente vá morar lá, e aí depois você consegue o passaporte. O bom do Golden Visa é que você conseguia sem precisar morar. Esses outros vai precisar passar um tempo lá. Mas não é o fim do mundo, não. Portugal é um país bem interessante, muito pelo contrário. É bem bacana poder ter a experiência de morar lá um tempo, e aí você pode até aproveitar para visitar outros países da Europa. Eu recomendo. Aí o Matos Guilherme falou: abri o Trust, mas não tô vendo sentido deixar 20% do patrimônio nela. Rende pouco. Bom, Trust é uma figura bastante específica, então um Trust pode ser usado para investimento, pode ser usado para doação, pode ser usado para blindagem patrimonial. Você pode estar falando que você comprou um REIT, que é um Real Estate Investment Trust, parece um fundo imobiliário, mas é um trust que o pessoal compra para investir lá fora. Então, assim, dependendo de qual que é o que você montou e qual que é a sua finalidade, realmente pode ou não fazer sentido. Eu tenho uma playlist aqui no canal em que eu explico em 3 ou 4 vídeos mais detalhadamente sobre os trusts, se você estiver interessado em vê-la. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no izinho para que você possa conferir. Agora, sobre rendimentos, se está rendendo pouco ou muito, você também muitas vezes tem que pensar que a estratégia às vezes é para fins de preservação de capital e proteção do risco Brasil. Então, se você mandou no trust lá para o exterior, visando isso daí, e aí não está satisfeito porque não está rendendo, aí você talvez tenha que pensar quais são os pontos que você considera mais importantes aí na sua estrutura. É rendimento maior? É segurança? Porque realmente aqui é uma dicotomia, ou um ou outro. O ruim é se você estiver correndo risco lá com um trust mal feito ou com um trust que não é, que na verdade é um fundo de investimento não auditado num paraíso fiscal, achando que está protegendo patrimônio e não está nem protegendo, tampouco conseguindo um maior rendimento sobre os teus resultados. Depois compartilha aí com a gente nos comentários desse vídeo qual que é o trust que você montou exatamente, para que eventualmente o pessoal possa te dar novas sugestões. Vamos participar, hein, pessoal? Tô animado aí com esse novo bloco do canal de perguntas e respostas. Nem é um bloco ainda, afinal. Vocês acham que eu devo fazer isso com mais frequência? Fazer vídeos assim a cada 15 dias, a cada semana? Qual que é a opinião de vocês? Comenta aí pra gente. Aí o André do DF mencionou que há poucos assuntos sobre offshore no YouTube e aí pediu para que a gente explique para que ela serve, quais são os requisitos. Nossa, e aqui daria um mundo de comentários. Então, basicamente essa é a minha função aqui no YouTube. Um dos principais motivos de eu ter montado esse canal
foi justamente acabar com o preconceito que existe entre várias pessoas sobre offshore de ser algo um pouco sinistro. E também, é claro, acabar prospectando clientes. Mas uma coisa leva a outra. Como recomendação, realmente tem pouca coisa no YouTube, eu posso te orientar. Veja a playlist chamada Domingo Offshore. Lá tem vários vídeos nos quais eu falo sobre empresa offshore. Falo desde a definição básica, desde empresa em paraíso fiscal ou fora de paraíso fiscal. Falo sobre empresas offshore para fins de empreendedorismo, empresa offshore no Uruguai, empresa offshore nos Estados Unidos, empresas offshore no Caribe, empresas offshore na Europa, empresas offshore para fins de investimento. E tem um bocado de conteúdo ali. Vai ter bastante material para poder desfrutar. Vou deixar o link dessa playlist aqui no izinho também. Mais uma do André do DF. Ele perguntou qual que é o melhor país para um brasileiro tentar a vida fora do Brasil. Tentar a vida significa que a pessoa ainda não está com muito patrimônio. Diante disso, eu tenho a impressão de que o melhor país acaba sendo ou o Reino Unido ou os Estados Unidos, que são países cujos trabalhos são efervescentes. O direito trabalhista não é tão rígido, então você consegue ter contrato lá por semana, o cara vai lá, em 2, 3 dias já está procurando, já está começando a trabalhar numa cozinha, trabalhando com mudança, caminhoneiro, enfim, pô, tem trabalho de sobra. Certamente são países com moedas fortes, muitas vezes o que você ganha lá, se você conseguir guardar e poupar para no futuro voltar no Brasil, você vai ter mais dinheiro trabalhando lá, num trabalho mais de subalterno, se na sua aposentadoria você voltar para o Brasil e ter guardado, do que muitas vezes alguém que no Brasil se dedicou e teve pós-doutorado em alguma coisa, mas fez menos dinheiro do que você. Essa é a grande questão aí da discrepância monetária de você ter um país de livre mercado. Aliás, nunca tem livre mercado absoluto, mas de maior liberdade contra um país que é engessado, que é difícil de ganhar dinheiro, que tem pouca liberdade econômica, como é o caso do Brasil. O Eck Barradas perguntou se investir pela corretora americana por meio de uma LLC, uma empresa limitada dos Estados Unidos, também vai haver a retenção de 30% de imposto quando ações de empresas americanas te pagarem dividendos. E a resposta para isso vai depender de qual que é a forma como a sua LLC americana é tributada. Se você montou uma LLC americana de um único sócio, que é considerada uma entidade pass-through, passa direto, e tributa da mesma maneira que este um único sócio, você pessoa física, então sim, ela vai ter de pagar o imposto, afinal ela é tributada conforme você e você tem que pagar. Já vem retido, né, na fonte, na verdade, esses 30%. Porém, se você tiver montado uma LLC lá e adotou o regime de tributação de uma Corp, por exemplo, uma corporation, aí não vai vir essa retenção de 30%. Você preenche o formulário W9 lá, entrega para a corretora, porém essa empresa vai ser tributada conforme uma empresa americana, você vai ter que pagar 21% de imposto sobre os lucros dela no final do ano, vai ter que fazer declaração. Então depende da modalidade de empresa que você escolheu optar ao fazer uma LLC. Aí qual que é a mais adequada para o seu caso? Também depende das circunstâncias dos seus objetivos, né? Mas para fins de investir nos Estados Unidos, eu prefiro não trabalhar com uma LLC, exceto se eu for residente lá. Prefiro trabalhar com empresa em paraíso fiscal. Aí o André do DF perguntou também o que a gente pode esperar dessa recessão e o que pode acontecer com a economia do Brasil. Preços tabelados? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque a recessão do mundo, que o pessoal tem falado mais nos últimos dias, é um problema do sistema financeiro, sistema bancário internacional. Não vejo como isso pode ser um fato que gere tabelamento de preços no Brasil, ao menos não consigo linkar uma coisa a outra nesse momento. Porém, eu não descarto tabelamento de preços no Brasil, não precisa nem de recessão, precisa de ideologias favoráveis a esse tipo de política econômica estarem na tomada das principais decisões, no poder. Isso nós já temos, então, de certa maneira, a gente já tem algumas políticas de congelamento de preços no Brasil. A questão é quanto que eles vão enrijecer elas. Por exemplo, em gasolina a gente já vê esse tipo de política muitas vezes, em determinados períodos, preço de energia elétrica e, olha, já se cogitou muitas vezes em preços de supermercados, como, por exemplo, em Portugal, estão cogitando. Isso pode chegar no Brasil se essa for a ideologia de quem está no poder, independente do país estar em crise ou não, independente disso aí ser
algo que vai trazer a crise ou só agravar a situação aí na tentativa desesperada de melhorar alguma coisa. Agora, fazer bem, dificilmente esse tipo de política fará. Congelamento de preço nunca deu certo em lugar algum, não vai ser na próxima vez que tentarem que vai dar. Aoleri Ismanioto, espero que eu tenha lido o seu nome corretamente, questionou se eu poderia explicar como que seriam transacionados os bitcoins na hipótese de o governo ou de cancelarem a internet. Olha, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder esse tipo de questão, porque eu não sou nenhum especialista na blockchain. Eu entendo de criptomoedas, alguma coisa, é bem verdade, mas não das nuances da tecnologia. Em todo caso, é bom lembrar que a blockchain ela é uma espécie de grande livro contábil, e que você vai registrando transferências de uma conta numerada para uma outra conta numerada. Então, a princípio, você não precisa da internet para fazer o registro nesse grande livro contábil. Talvez só para agregar vários registros em um grande livro. Mas você poderia deixar em um folhetim, digamos assim, e depois levar isso para agregar na grande árvore. Acredito que seja alguma coisa assim, uma solução para poder transacionar Bitcoin com carteiras de papel em um momento no qual todos os computadores estivessem desligados da internet. Se você tem mais a contribuir com essa resposta do que eu, bota aí no comentário mais informações sobre isso. Me corrija se eu tiver falado alguma besteira, você que é especialista na tecnologia da blockchain e está assistindo esse vídeo aqui com a gente. Aí o João03 me perguntou como que se faz para abrir uma empresa com ações ao portador lá nas Ilhas Marshall. Olha, eu já fiz um vídeo sobre empresas com ações ao portador aqui no canal e eu vou deixar aqui no izinho. E como que se faz para abrir? Bom, é fácil, contrata a gente. Ou você pode fazer o trâmite por sua própria iniciativa e até um órgão registrador de empresa lá, fazer a redação dos documentos e poder levá-lo a registro. Normalmente esses órgãos são escritórios privados, são agentes registradores. E se tiver de acordo com a legislação de lá, tudo certo, você opta nos documentos da empresa por ser ações ao portador. Agora, é bem verdade que esse tipo de modelo de ações ao portador, ele já não existe na maior parte das jurisdições. Naquelas que existem, as ações ao portador, muitas vezes elas precisam ficar enclausuradas dentro de uma instituição financeira e mesmo se pudesse ficar livre, o simples fato de a sua empresa ter ações ao portador dificulta, mas dificulta de um nível que você não consegue fazer abertura de conta para essa empresa em quase nenhum banco, exceto se você tiver muita grana. Então, ações ao portador não me parece ser uma alternativa interessante. Eu prefiro muito mais aquelas empresas que não contêm registro público de quem são os acionistas. A ação não é ao portador. O acionista é quem está no livro do registro de ações que fica dentro da empresa. Porém, esse livro não vai a registro público, então você eventualmente pode mudar aquilo ali com maior facilidade, sem necessariamente precisar informar as autoridades desse país. E aí tem vários países que ainda são assim, tá? E esses, curiosamente, no fim do dia, funciona muito parecido com ações ao portador, porém, você não sofre todo esse embargo da comunidade internacional com dificuldade para abrir conta bancária. Quer um exemplo de empresa que é assim? Uma LLC em Delaware, nos Estados Unidos. Isso mesmo, que ninguém tem coragem de chamar de paraíso fiscal, porque ninguém quer comprar essa briga com o tio Sam. Aí o Bernardo, SGC, me perguntou o que é que pode acontecer na economia com toda essa questão dos bancos americanos. Se você não está acompanhando, nos últimos meses e principalmente nos últimos dias, o sistema financeiro americano está passando por uma turbulência. Nós tivemos o encerramento das atividades do Silvergate Bank, do Silicon Valley Bank e também do Signature Bank, aí, que acabou sendo resgatado pelo Banco Central. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, vai ao ar daqui a uns dias, mas também tem alguns rumores de que lá na Europa, o Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, também está passando por dificuldades. As ações chegaram a cair 30% nesse dia. Olha, a crise tá feia, muita gente tá realmente assustada. Agora, o que eu posso dizer é, numa economia cíclica, em um cenário em que nós tivemos a inflação de moeda, em um cenário em que a gente teve excessos, no final do dia, vai soar um pouco rude isso, mas no final do dia é bom que a gente enxugue, expurgue os excessos. Isso é um sintoma de que
os excessos estão sendo expurgados. Então, faz parte de uma economia saudável a gente ter quebradeira de empresa também. Se está tudo lindo, é porque alguém está artificialmente mantendo tudo lindo. Então, que os excessos sejam eliminados. Eu acho que no longo prazo isso aí não vai afetar o capitalismo. O capitalismo não falhou. A gente está se adequando. Agora, isso demonstra a importância de ter diversificação e nunca deixar todos os ovos na mesma cesta. E eu também não acho, ainda é cedo para falar, mas a minha opinião é que isso não vai ser uma crise tão forte no sistema bancário como foi lá em 2008, porque os grandes bancos atualmente eles possuem muito mais reservas de liquidez do que possuíam os bancos lá naquela ocasião. Porém, isso pode acabar afetando principalmente os bancos pequenos e gerando um monopólio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm algo em torno de 12 mil bancos, 15 mil bancos, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E a maior parte deles são bancos pequenos, bancos de esquinas, cada rua, bairro tem o seu banco. Então, esses aí tendem a sofrer mais, o que é péssimo porque vai gerar uma concentração bancária, eles vão acabar sendo adquiridos pelos grandes. Eu acho que isso é uma tendência de acontecer nesse momento muito maior do que o risco de, sei lá, um Morgan Stanley quebrar, um Bank of America quebrar. Nesse momento, o meu palpite é que está fora de cogitação. Mas as coisas podem mudar e eu posso estar errado. É sempre bom levar isso em consideração. Aí o João perguntou, passo a passo para abrir uma offshore. Bom, depende do país, mas na maior parte dos casos você precisa fazer a redação dos documentos iniciais da empresa e levá-lo a registro num agente de registro que costuma ser o equivalente à junta comercial do Brasil, com a diferença que costumam ser escritórios privados. Aí depois disso você pode pedir os números da empresa, às vezes ela tem um Register Number, às vezes ela tem um EIN, às vezes ela tem os dois, e aí você já está com os documentos, a empresa já está constituída, não tem muito mistério não. O difícil é saber escrever os documentos da empresa, ou se você quiser pegar um modelo pronto, saber escolher o modelo correto para se aplicar para a empresa que você quer abrir. Se você quer abrir uma holding, não vai escolher um modelo de uma empresa de confeitaria de bolo, porque isso aí não vai dar legal. Se você está montando um país que exige ter 3 diretores, não vai botar 2 diretores, porque pode dar problema. Então, o ideal mesmo é contratar uma mão de obra especializada, pagar e pedir para eles fazerem para você, porque daí você não vai ter dor de cabeça. Evite o barato que sai caro. Certo? Aí o Caio perguntou se existem empresas brasileiras que criam empresas no Paraguai para se beneficiarem de menos impostos. Certamente isso existe e é muito comum. O problema é que não dá para fazer em todos os casos, precisa de uma avaliação. Mas um tipo de negócio que costuma ser muito beneficiado disso daí são as indústrias que conseguem, lá no Paraguai, um regime de tributação mais baixa, um custo de energia mais barato e muitas vezes aplicar também para a chamada lei de maquilha, segundo o qual essa empresa tem um benefício fiscal para os produtos que ela fabrica, desde que eles sejam destinados para venda no exterior. Então o cara está se matando para poder fabricar, sei lá, uma caixa registradora no Brasil, um negócio diferente assim. E aí ele vê que se ele for para o Paraguai e vender 100% disso daí para o Brasil, ele vai ter um benefício fiscal muito grande. Ele simplesmente realoca a empresa dele. Isso é muito comum de acontecer, mas as pessoas acham que é só construir a empresa. Não. É que nem montar uma empresa no Brasil. Você vai ter que ir lá. Muitas vezes isso significa se mudar, ou ao menos passar 20, 25 dias por mês lá para poder fazer o negócio acontecer. Não basta contratar um advogado, contratar um contador, contratar uma empresa de internacionalização como a Capital Global, por exemplo, para que a gente monte a empresa para você, ache um lugar para alugar e aplique para a lei de maquilha. A gente até consegue fazer isso no papel, deixa tudo bonito para você, mas operar o dia a dia, aí as pessoas têm que estar dispostas a poder botar a mão na massa. Eu digo isso porque tem vários casos assim, de clientes que a gente faz o processo e muitas vezes a pessoa acaba, tá, e agora? E não implementa. Então, isso exige um cronograma que você precisa ver com a sua família, você precisa ver se eles vão junto, você tem que ver em qual fase da vida você tá, você tem que ver se você vai conseguir deixar o negócio do Brasil rodando de forma paralela, mesmo você dedicando a sua atenção maior em instalar algum negócio lá, ou se você vai desistir, fechar o do Brasil e recomeçar lá. Enfim, essas decisões precisam de muita reflexão. Então tem muitos brasileiros que vão para o Paraguai, mas é importante que você faça o seu planejamento antes de só
ir no impulso aí porque vê que o ambiente é mais amistoso, porque em muitos casos, inclusive, ele nem é. O Paraguai é um país bastante corrupto e tem muita coisa assustadora lá que, se você não tem estômago, talvez você não consiga lidar tão bem assim. E aí a última pergunta que eu vou responder aqui hoje, tiveram outras, mas para o vídeo não ficar muito longo, foi do Daniel Dominguete. Ele perguntou qual que é a melhor forma de ele receber, ele é engenheiro de software, ganha em dólares, qual que é a melhor forma dele receber isso aí? Se é montar uma empresa no Brasil, qual que é o IOF, qual que é o imposto que ele paga? E bom, isso aí depende muito de qual que é o seu objetivo. Se você tem interesse em ganhar esse dinheiro e gastar no Brasil, provavelmente o modelo mais interessante seja você montar uma empresa no Brasil mesmo, no Simples Nacional, aí pegar a desoneração do PIS, do COFINS e do ISS, e dependendo de qual é a sua atividade, ficar no anexo 3. Mas aí tem que avaliar caso a caso, às vezes não dá para aplicar para essas desonerações, às vezes não dá para ficar no anexo 3. Aí também, às vezes você nem precisa trazer dinheiro no Brasil, então por que diabos você monta a empresa aqui? Monta num país que o imposto é zero, tem alternativas mais interessantes lá fora. Será que nos Estados Unidos dá para você? Será que não? Depende da sua atividade, talvez você seja tributado lá, talvez não. Então, assim, tem uns 3 ou 4 modelos diferentes que eu costumo apresentar sempre para os meus clientes quando a gente faz a primeira reunião e provavelmente o seu caso vai se encaixar em algum deles. Às vezes é um modelo à parte, mas normalmente fica nesses 3. Aí precisa avaliar alguma coisa por aí. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente hoje. E por hoje, vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.